Nesta lição, damos continuidade às revelações de Jesus, revelações feitas aos seus seguidores, num primeiro momento, é claro, aos seus discípulos, e consequentemente depois a nós, que somos os seus servos, como Jesus afirmou em sua oração pelos crentes. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A lição de hoje tem como base a afirmação de Jesus de que ele é o único caminho que nos conduz a Deus e aos céus. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Everson Silva e esse é o canal Simplesmente EBD. Vamos aprofundar hoje num assunto muito importante, a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Na nossa revista do segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nesta lição, o texto áureo vai afirmar: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Diante disso, a verdade prática vai afirmar: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consola a nossa comunhão com Deus. No plano de aula da nossa lição, os objetivos apresentados são apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Jesus consola os discípulos com a promessa de morar no céu, e isso ele faz sofrendo a angústia da crucificação que era iminente. Mas mesmo assim, ele nos apresenta essa promessa gloriosa. Em segundo lugar, discernir a respeito das diferentes dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Vamos discutir a respeito das dúvidas de Tomé, Pedro e Filipe e entender como o expor essas dúvidas é importante para o nosso crescimento espiritual. E vamos comparar as dúvidas dos discípulos com a dúvida de Judas, que o levou à traição. Em terceiro lugar, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Separado em 3 pontos, nós vamos trabalhar essa tão importante declaração do Cristo. Diante da exposição que acabamos de fazer dos nossos objetivos, que trata da lição como um todo, vamos no nosso comentário direto no tópico 1, o consolo e a promessa do Senhor. Ponto 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não só se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João, no capítulo 13, verso 31. Amados, Jesus inicia o seu discurso de despedida, que começa logo após que Judas se retirou da Santa Ceia, como afirma João, no capítulo 13, versículo 31, dizendo: tendo ele, Judas, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Nesse discurso, Jesus nos revela sobre a sua morte, a sua ida ao Pai e o envio do Consolador. Com relação à sua morte e à sua ida a Deus, ocasião em que Jesus afirma ser o único caminho até o Pai, nós vamos estudar no último ponto desta lição. Já sobre o envio do Consolador, o Espírito Santo, vamos estudar na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Encerrando este ponto, nós temos aqui um importante assunto, a dúvida de Tomé sobre para onde Jesus iria e qual era o caminho. O que resultou na resposta de Jesus, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. Mas esta lição vai nos apontar não só para a dúvida de Tomé, como também para a dúvida de Pedro e de Filipe. E isso vai demonstrar que todos temos as nossas dúvidas e os nossos momentos de incertezas. Dúvidas que devem ser sanadas unicamente pela palavra de Deus, tendo como orientador o Espírito Santo. No ponto 2, consolo num cenário de angústia.
A lição aponta para a angústia do Mestre amado, revelado em João, no capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E temos também o exemplo da angústia de Jesus, relatado pelo apóstolo João, que afirma: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. João 13, 21. Estes versos eles apontam para os motivos da angústia do Mestre. Primeiro, nós temos a sua tristeza com relação à traição de Judas, o que vamos trabalhar no próximo ponto. Temos também a questão da dor física, que vai abranger um interrogatório violento, castigos físicos extremos e, por fim, a crucificação, que era uma das piores condenações dos tempos bíblicos. Como declara o apóstolo Paulo sobre a morte de Cristo, dizendo que Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E Paulo agora destaca devido à severidade deste castigo e morte de cruz. Mas não podemos nos esquecer a dor espiritual da separação. E o que isso significa? Primeiro, nós entendemos que a Trindade, ela sempre existiu como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão entre si. Nunca houve separação, nunca foi diferente, como podemos ler na Epístola de Tiago, declarando que no Pai das luzes não há mudança, nem sombra de variação. Em Hebreus também encontramos uma afirmação semelhante com relação ao Filho de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus também afirmou em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, nunca houve uma separação entre pai e filho. Mesmo com a encarnação de Jesus, havia comunhão entre eles. Entretanto, com a crucificação de Cristo, ato em que Jesus definitivamente estava tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levando sobre si na cruz, esse é o ponto. A cruz foi o local onde Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Neste momento, crucificado, Jesus questiona: meu Deus, por que me desamparaste? Essa pergunta de Jesus nos revela que por causa dos nossos pecados, aquele momento da crucificação, naquele único momento em toda a eternidade, Jesus ele perde a sua comunhão com o Pai. E esse, com certeza, é o motivo da oração de Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice da separação, o cálice da perda, ainda que momentânea, da sua comunhão com o Pai. E esse foi o maior motivo da angústia de Jesus. Mas todo esse sofrimento foi para cumprir o propósito divino da salvação, como nos afirma o final do ponto 2. Apesar da imensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, Jesus revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Agora, no ponto 3, uma promessa gloriosa. Jesus começa o capítulo 14 com um pedido e duas ordens. Primeiro ele diz: não se turbe o vosso coração. E depois: credes em Deus, crede também em mim. E essa fala de Jesus tem a intenção de nos consolar, de nos dar esperança com relação à nossa ida ao céu. O Mestre afirma que na casa do Pai, que é o céu, existem muitas moradas. Com relação a isso, a Bíblia de Estudo Pentecostal, em seus comentários, nos afirma que a casa de meu Pai é claramente uma referência ao céu. Deus tem um celeste lar onde há muitas moradas e para as quais a família de Deus, ora vivendo na terra, será trasladada, pois como diz Hebreus capítulo 13, versículo 14, não temos aqui uma cidade permanente. Diante dessa afirmação sobre muitas moradas, Jesus continua: vou preparar-vos lugar. Jesus ele não está dizendo que iria para o céu nos preparar lugar como quem entra numa mansão, numa casa grande e organiza quartos para os recém-chegados.
Jesus está afirmando: vou entregar a minha vida por vocês, vou morrer e ressuscitar para que vocês tenham o direito a um lugar na casa do meu Pai, que é o céu. Isso é preparar lugar. Isso é entregar a vida para a salvação. Essa afirmação de Jesus é uma declaração clara que a sua morte e ressurreição é o motivo pelo qual nós temos direito de entrar no céu, onde temos um lugar preparado por Deus por causa do sacrifício de Cristo. Agora no tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Ponto 1. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. João 14 e 5. Antes de tratar da dúvida de Tomé nessa situação, é importante destacar alguns fatos desse discípulo que é mais conhecido pela sua incredulidade do que pela sua fé. Em primeiro lugar, João é o único evangelista que menciona as falas e as atitudes de Tomé. E isso João faz no seu evangelho por 3 vezes. A primeira menção sobre Tomé ocorre no fim do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro. E os discípulos tentam convencer o mestre amado de não ir a Betânia. Tomé, entretanto, insistiu com os discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Temos também a conhecida incredulidade de Tomé ao não crer que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E isso mesmo após o testemunho dos outros discípulos. Tomé afirmou que só acreditaria se vendo o Senhor Jesus tocasse nas marcas das suas mãos e no lado do Mestre que havia ressuscitado. E ao aparecer a Tomé, Jesus lhe disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Diante desse acontecimento, Tomé adora a Jesus como ninguém havia feito até aquele momento. Ele responde ao Senhor Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu. Tomé não só estava adorando a Jesus, declarando a sua divindade, declarando que ele era Deus, mas também cumprindo o propósito do Evangelho de João, que é declarar que Jesus é o Deus encarnado que habitou entre nós. É interessante notar, meus queridos, que Jesus ele não repreendeu Tomé, mas elogiou os crentes. Jesus afirmou: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Já no caso da dúvida de Tomé sobre o local para onde Jesus iria e qual o caminho para este local, essa dúvida gerou outra resposta maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa resposta só foi gerada porque Tomé expôs a sua vida e a expôs a Jesus como um clamor, como uma oração. E o que a Bíblia afirma sobre tais questionamentos? Jeremias responde: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Já no ponto 2, nós temos as incertezas de outros 2 discípulos, Pedro e Filipe. As incertezas desses 2 discípulos, somando-se à de Tomé, confirma que na caminhada cristã nós teremos dificuldades, e essas dificuldades podem gerar momentos de dúvidas. Todavia, nós não podemos parar. Nós não podemos esquecer das palavras de Cristo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ainda sobre as incertezas, no caso de Pedro, a sua dúvida ela é semelhante à de Tomé. Já Filipe, ele tem o desejo de ver o Pai eterno, declarando a Cristo que isso, ver o Pai, seria o suficiente para ele. No Antigo Testamento, Moisés pediu e recebeu uma visão ainda que limitada da glória de Deus. Isaías também recebeu uma visão de Deus.
Mas temos em Jesus o cumprimento maior desses limitados acontecimentos do Antigo Testamento. E diante desse pedido de Felipe, Jesus faz outra importante afirmação: quem me vê, a mim vê ao Pai. Essa afirmação declara a sua divindade. Assim como o Pai é Deus, ele está dizendo, o Filho é Deus. Duas pessoas, uma só natureza. O pedido de Filipe demonstra que ele não havia compreendido um dos pontos centrais da vinda de Jesus, que era o de revelar o Pai. Como nós podemos observar em João, no capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ainda com relação às dúvidas dos discípulos, a lição afirma: é notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incerteza. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. No ponto 3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu-o por 30 moedas de prata. As dúvidas de Tomé, Pedro e Filipe os levaram a questionar ao Senhor Jesus e, com isso, receber respostas importantes, respostas maravilhosas da parte de Jesus. Já as incertezas de Judas o levou ao caminho da incredulidade, ao caminho da traição. Entendemos aqui, conforme o comentário da lição, que Judas tinha de fato uma grande simpatia, uma grande admiração pelo Senhor Jesus, mas não o via como o Salvador da sua alma. Judas entendia que Jesus seria apenas um libertador político do jugo romano sobre Israel. E ao ser frustrado nessa perspectiva mundana, ele traiu o Senhor Jesus. Agora no tópico 3, caminho, verdade e vida. Ponto 1. Eu sou o caminho. Como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. E esses versos que a lição nos dá como referência aponta para as 7 vezes que no Evangelho de João, Jesus usa a expressão eu sou. E cada uma dessas 7 expressões ressalta um aspecto importante do ministério do Senhor Jesus. Jesus declara: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, no Evangelho que aponta para Jesus como Deus, Jesus usa a expressão veterotestamentária mais profunda usada por Deus. E isso ele faz por 7 vezes, que é o número perfeito de Deus. E agora, examinando a afirmação eu sou o caminho, temos aqui o pronome eu, que, como afirma a lição, aponta que nós não somos salvos por princípios ou por forças espirituais, mas sim por uma pessoa, Jesus, cujo nome significa salvação. Jesus ele não é apenas um guia nos conduzindo pelo caminho. Ele não é apenas um mestre ensinando sobre o caminho, ou um legislador tratando dos princípios do caminho, como fez Moisés no Antigo Testamento. Ele é a porta da salvação. Ele é a escada que nos conduz ao céu. Ele é o caminho para o Pai. Não existe outro caminho até Deus. Não existe outra maneira de ser salvo. Paulo afirma essa verdade declarando que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que é afirmado pelo autor aos Hebreus quando ele declara: Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. E ainda na carta aos Hebreus, a palavra vai dizer:
agora temos ousadia para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ele é o novo caminho que foi consagrado pela sua morte e ressurreição. Terminando este ponto, nós não podemos deixar de observar que o caminho que é Jesus é um caminho de mão dupla. É por Jesus que nós somos salvos, chegamos a Deus, e é também por Jesus que as bênçãos de Deus chegam até nós. No ponto 2, eu sou a verdade, a revista afirma: Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. O apóstolo João revela na sua primeira epístola que Jesus, o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que uma das atribuições dadas a Satanás pelo Senhor Jesus é que ele é o pai da mentira. E só se pode desfazer as obras do pai da mentira, que é o diabo, com a verdade absoluta de Deus, que é o Senhor Jesus. João afirmou na introdução do seu evangelho que a lei foi dada por Moisés, mas a graça, que é a salvação de Deus, e a verdade, que é a revelação de Deus, vieram por Cristo. A lei, a expressão dos desígnios de Deus no Antigo Testamento, era legítima, mas era transitória, até que Deus revelou sua verdade de forma literal, de forma pessoal e de forma permanente em Jesus Cristo. E tudo quanto Jesus falava de si mesmo era o que o Pai o delegou que falasse. E agora nós cremos. Cremos pelo testemunho de Jesus, cremos pelo mover dessa palavra em nós, realizando a obra da salvação. Obra de Deus que Jesus realizou e ele mesmo afirmou dizendo: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Agora no último ponto, eu sou a vida. A lição afirma: a vida mencionada aqui é a vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora de Cristo, realizada no Calvário. A Bíblia declara que Jesus é a vida. João 1:4. Declara que ele é aquele que tem a vida em si mesmo. João 5:26. Declara que ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 20, e nós podemos observar que a declaração de Jesus sobre ser o caminho, a verdade e a vida, essa declaração ela é completa em si mesmo. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente, é a vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho seguro para Deus. Somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida, é que ele pode ser o único caminho para Deus. Encerramos aqui, meus queridos, com uma conclusão que vai nos afirmar: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Amados, chegamos ao final de mais uma aula. Deus vos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.